Meus irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias em Números, capítulo 22. Quarto livro de Moisés, Números, capítulo 22. Nossa mensagem nesta manhã está do capítulo 22 até o capítulo 24. Nós não vamos ler todos os versículos desses 3 capítulos, apenas alguns trechos e à medida em que avançarmos com a mensagem, não todos no início dela. Números, capítulo 22, começamos a partir do versículo 1. Na semana passada, na aula que nós tivemos em conjunto, eu mencionei que 2 palavras são bastante importantes dentro das Escrituras. Uma delas é bênção, a outra é maldição. Então, sempre que essas palavras aparecem ao longo da Bíblia, vale a pena destacar alguma coisa, puxar uma seta, sublinhar, porque elas geralmente remetem àquilo que estava acontecendo dentro do jardim. Afinal, o Senhor amaldiçoou a terra, o Senhor amaldiçoou especialmente a serpente, ou seja, Satanás, e depois disso tudo, sempre que essa palavra retoma, tem a ver com condenação, especialmente se sai dos lábios do Senhor. Hoje eu gostaria apenas de lembrar que uma vez o Senhor disse para Abraão, quando o chamou para ir para a terra de Canaã, que ele amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão e ele abençoaria quem abençoasse Abraão. E também, quando nós olhamos para todo o desenvolvimento da narrativa bíblica, daquilo que a Bíblia nos apresenta, nós encontramos que em sua soberania aprove a Deus conduzir Cristo até uma cruz, para que nessa cruz Jesus Cristo fosse considerado maldito em nosso lugar. Portanto, todo aquele que crê em Cristo Jesus é um bendito Filho de Deus, abençoado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. E é com essa perspectiva que eu convido você a acompanhar a leitura dos 6 primeiros versículos do capítulo 22. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra. Porque sei que a quem você abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra. E mais uma vez estamos diante dela, pedimos que o Senhor abra realmente os nossos olhos para enxergar a Tua vontade. Que essa não seja apenas uma palavra que saia da nossa boca, mas, ó Deus, que realmente venhamos a ter a iluminação do Teu Santo Espírito para, reconhecendo a Tua vontade nesse texto, também, ó Pai, vivamos vida reta e justa aos Teus próprios olhos. Essa é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Crianças, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram seu pai, sua mãe ou seus familiares falando de algum momento em que eles cuidavam de vocês e vocês não sabiam disso? Por exemplo, você já ouviu sua mãe falar da época que você era um bebê pequeno, em que então eles alimentavam vocês ou então colocavam roupa para que você não sentisse frio? Você já ouviu alguém falando de algum momento de cuidado e que você não sabia que estava sendo cuidado? Quando nós éramos crianças, bebês, nós não sabíamos que nossos pais cuidavam da gente com todo o carinho, com toda a atenção. Mas eles estavam lá cuidando da gente. Até mesmo quando eles falavam assim: não suba aí, porque é perigoso. E nós descobrimos que eles estavam cuidando de nós só depois que a gente subia, caía e então se machucava. Daí a gente lembrava: meu pai disse para não subir. Era cuidado deles.
que eu gostaria que vocês fizessem nessa manhã é: desenhe um momento em que os seus pais, seus familiares cuidavam de você, em que você não sabia que estava sendo cuidado. Se você não tem o papel, a prancheta, só levantar a mão ou ir até lá no fundo que vão entregar para você. Então desenhe um momento em que você estava sendo cuidado por alguém sem que você soubesse que estava sendo cuidado. Talvez quando era bebê, ou talvez quando alguém dizia: olha, não faça isso porque é perigoso, e então você não sabia que era cuidado, mas sim, era alguém cuidando de você. É assim que esse texto, que vai do capítulo 22 até o capítulo 24, nos mostra o cuidado do Senhor. Especialmente o livro de Números foi escrito para os filhos daqueles que deixaram o Egito. Saiu uma grande geração do Egito com seus filhos ainda crianças, mas eles permaneceram 40 anos no deserto, e então a primeira geração, os pais, faleceram no deserto durante esses 40 anos. Então o livro de Números, que foi escrito para Moisés, foi escrito para esses que eram filhos daqueles que deixaram o Egito. E para esses existia talvez uma pergunta na mente deles: será que o Senhor cuida de nós? Afinal, eles viram ao longo de 40 anos seus pais morrerem, sem chegarem à terra de Canaã, sem chegarem à terra prometida. Quer queira que não, quando nós lidamos com a morte de um ente querido, nós muitas vezes questionamos o relacionamento nosso próprio com Deus. Será que Deus cuidará de mim, uma vez que aconteceu tudo isso com aqueles que eu amava? É muito comum pessoas se encontrarem num momento de luto e então questionarem o cuidado de Deus. Agora pensa um povo inteiro que viu todos os seus pais que saíram do Egito perecerem ao longo de 40 anos. Um pouquinho antes, em Números 21, muitos deles pereceram picados por serpentes. No famoso episódio da serpente de bronze, foram os últimos a morrerem. Então aquela geração poderia perguntar: será que o Senhor tem olhado para nós? Será que o Senhor cuidará de nós? É para este povo, para esses filhos que viram seus antepassados morrendo no deserto, que o Senhor escreve o livro de Números por intermédio de Moisés. Para responder a essa pergunta: sim, o Senhor cuida do seu povo. Muitas vezes nós passamos por caminhadas em que nós nos deparamos com dificuldades que muitas vezes podem fazer com que a gente faça perguntas semelhantes. Às vezes pode ser a perda de um ente, às vezes pode ser uma doença que surge em nossa própria vida, uma crise financeira, e nós olhamos para algum detalhe de nossa caminhada e ele nos traz a pergunta à mente: será que o Senhor tem cuidado de nós? Esse texto vai nos mostrar que o Senhor cuida de uma maneira total aquilo que nós vemos e muitas vezes daquilo que nós não vemos e nem mesmo temos consciência. Primeira coisa que esse texto, que vai até o capítulo 24, nos mostra é que o povo de Deus tem inimigos. Isso é bastante óbvio, nós conhecemos de nossa própria experiência. À medida em que a gente vai vivendo a vida, a gente vai ouvindo pessoas falarem mal de nossa fé, a gente vai escutando pessoas atacando coisas que são muito caras, muito preciosas para nós. Nós ouvimos nossos missionários falando da dificuldade que existe em alguns países para se pregar o evangelho. Então é claro que o povo de Deus tem inimigos. Mas muitas vezes esses inimigos não são tão claros assim. Nós não conseguimos identificar tão claramente quais são os inimigos e às vezes nem identificamos eles. Por exemplo, nesse texto nós temos dois inimigos. Um para nós é muito claro: Balaque, rei moabita, que enviou então mensageiros até Balaão para contratar Balaão para o quê? Para amaldiçoar Israel. É muito claro que Balaque é inimigo de Deus. É inimigo do povo de Deus. Ele queria o mal de Israel. Então há inimigos que são muito claros, eles são muito evidentes. Os atos deles são muito transparentes a respeito de suas intenções. A intenção é o mal. Mas há inimigos que nem sempre estão tão claros. Muitas vezes, quando nós lemos a história de Balaão, é possível que se lermos apenas os capítulos 22 a 24 de Números, nós até mesmo simpatizemos com Balaão. Afinal, veja o versículo 8, que é uma das respostas de Balaão aos mensageiros de Balaque. Balaão lhes disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta
como o Senhor me falar. Parece que Balaão vai trazer uma resposta exclusivamente se o Senhor lhe falar. Parece um servo de Deus falando aqui, não parece? Avance um pouquinho lá para o versículo 19. Essa foi do versículo 8 foi a primeira vez que mensageiros foram. Na segunda vez que foram tentar chamar Balaão, olha o que ele responde: agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. E um pouco antes, no versículo 18, ele fala: não poderei transgredir o mandato do Senhor. No primeiro momento, ao olharmos para Balaão, nós enxergamos alguém que parece um servo de Deus. Afinal, ele está preocupado em o que o Senhor vai dizer, ou o que o Senhor tem, ou qual é a vontade do Senhor. Essa parece ser a dinâmica. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento dá as seguintes palavras a respeito de Balaão. 2 Pedro capítulo 2. Balaão amou o pagamento pela injustiça. Em Judas, versículo 11. Balaão era movido por ganância. Em Apocalipse capítulo 2, Balaão armava ciladas envolvendo idolatria e prostituição para os filhos de Israel. Como que a gente relaciona essas palavras que saem da boca de Balaão, só vou fazer o que o Senhor quiser, com as palavras que saem da caneta, da pena dos apóstolos? Ele amava a ganância. Ele era movido pelos seus próprios interesses. Ele armava ciladas para o povo de Deus. Veja, num primeiro momento a gente pode até simpatizar com Balaão. Falar, olha que servo do Senhor querendo fazer a vontade do Senhor. Mas quando a gente olha para o todo, existem muitas evidências de que aqui estava um inimigo de Deus. Muitas vezes os inimigos não são tão claros assim. No versículo 20, nós temos talvez a única dica em todos os capítulos 22 a 24, de que Balaão era movido pelos seus próprios interesses. Versículo 20 fala assim: de noite o Senhor, o próprio Deus, veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Se alguém tiver a Almeida Revista Atualizada, a versão Almeida Revista Atualizada, vai ver que está escrito assim: se aqueles homens vieram. E aqui existe uma questão que parece o Senhor estar colocando uma condição para Balaão acompanhar esses homens moabitas, essa caravana moabita que veio chamá-lo. Ele deveria acompanhá-los se eles voltassem uma terceira vez. A ideia seria, se aqueles homens vierem chamá-lo, então você os acompanhará. Agora veja a reação de Balaão no versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Ele não esperou que os moabitas o viessem chamar pela terceira vez. Ele simplesmente foi. Razão pela qual o versículo 22 diz assim: mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. Se nós pensarmos que Deus se irou, sendo que no versículo 20 ele falou assim: como eles vieram, você vai? Nós teríamos uma dificuldade. Deus parece estar se irando contra a própria vontade de Deus. Olhar para o versículo 20, esse é o ponto mais difícil de nosso texto, é tentar enxergar o seguinte: Deus estava colocando uma condição. Se eles vierem, e aqui implica uma terceira vez, chamar você, então você vai. Balaão não esperou que eles viessem. Afinal, Balaão tinha uma disposição em fazer aquilo para o que eles estavam chamando ele para fazer. Balaão tinha disposição de amaldiçoar Israel. Nem sempre os inimigos de Deus são tão evidentes assim. Há inimigos que são muito claros. Eles só querem o mal, eles só apresentam suas palavras, seus atos. Eles fecham as portas, eles denunciam, fazem diversas coisas para que a palavra do Senhor não seja pregada. Mas há inimigos que muitas vezes são lobos disfarçados de ovelhas. Balaão, em vários momentos, as suas palavras vão parecer como de alguém que está a serviço de Deus.
Mas o Novo Testamento nos lança luz sobre esse texto, dizendo que é alguém que estava sendo movido por ganância. Depois, se nós lermos do capítulo 25 para frente, nós vamos ver que Balaão instrui Balaque a colocar prostitutas no caminho do povo de Israel. É de Balaão toda a estratégia que faz com que o povo de Deus peque contra o próprio Deus. Apesar de ser alguém que, hora ou outra, falava, só vou dizer o que o Senhor disser. Só vou fazer o que o Senhor mandar eu fazer. O povo de Deus tem inimigos, alguns desses inimigos não são tão claros. O povo de Deus tem inimigos e muitas vezes nós não estamos cientes da existência deles. Muitas vezes nós estamos cercados por inimigos e nós não temos consciência da existência e da intenção deles. Olhar para esse capítulo 22 a capítulo 24, nós vamos ver que Balaão, que começou a acompanhar essa comitiva moabita, então se dirige até Balaque. No meio do caminho existe a famosa passagem, da jumenta de Balaão falando com Balaão. Então exatamente o que o Senhor queria que falasse foi só comunicado por meio da jumenta a respeito de que Balaão estava num caminho errado, mas o Senhor o manteria para ele fazer o que tinha que ser feito. Então, lá no final do capítulo 23, nós temos o seguinte texto, a partir do versículo 27. Vá até o capítulo 23, versículo 27. Diz assim: Então Balaque disse a Balaão, venha por favor que eu levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque, construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Essa é a segunda vez que Balaque e Balaão estão tentando amaldiçoar a Deus. Existe uma evidência de que há uma disposição de Balaão de tentar amaldiçoar o povo de Deus por conta de todo o cenário que envolve a sua própria vida. Balaão era alguém muito conhecido naquela época. Afinal, diz lá no versículo 1 do capítulo 22, versículo 3 do capítulo 22, que ele morava numa região próxima ao rio Eufrates. De onde Israel estava, nas planícies de Moabe, até essa região que é certamente desconhecida, não é possível precisar onde Balaão morava, há pelo menos a distância mais curta entre as planícies de Moabe e algum ponto do rio Eufrates, pelos caminhos da antiguidade, de 1.000 quilômetros. Alguns estudiosos vão dizer que ele estava a 3.000 quilômetros próximo à Babilônia. Então a fama dele tinha se espalhado pelo mundo. E qual era a fama? Quem ele abençoasse, seria abençoado. E quem ele amaldiçoasse, seria amaldiçoado. E ele foi contratado para amaldiçoar. E cada um dos holocaustos que ele pede para Balaque oferecer, o altar para construir, tinha esse objetivo. Então nós encontramos alguém que tinha certa disposição a fazer aquilo que ele era especialista em fazer. Se tinha alguém que era o homem para o trabalho, se chamava Balaão, pelo menos na fama que tinha antigamente. A tal ponto de um rei poderoso mandar ele ser buscado a milhares de quilômetros dali. E o que a gente enxerga quando existe a expressão no versículo 27, a outro lugar, é um movimento que existia da parte de Balaque e Balaão de tentar encontrar o melhor ângulo. Em um determinado momento, Balaque conduziu Balaão até uma região alta, um alto monte, que dava para avistar o povo de Israel na planície, no vale entre os montes, e ali então, enxergando o povo de Israel, Balaque esperava, você vendo todo o povo, você vai conseguir amaldiçoá-lo. Então, Balaão vai, consulta o Senhor, e o Senhor traz, e ele abençoa. Nessa é a segunda tentativa, leva para outro lugar. E ao levar para outro lugar, fala, talvez daqui o Senhor seja favorável que você amaldiçoe Israel. E o que acontece? Balaão volta, início do capítulo 24, nós vamos ler daqui a pouco, e abençoa. E tem mais uma tentativa,
que eles mudam de lugar novamente para que apenas uma parte de Israel seja visto. Não a totalidade, mas apenas uma parte. Talvez somente se uma parte fosse amaldiçoada e não a totalidade, já ficaria enfraquecido o exército de Israel e Balaque então conseguiria a vitória que ele desejava. O que acontece? Acaba Israel sendo abençoado por meio de Balaão. Mas o que acontece em tudo isso? Enquanto Balaque e Balaão se deslocam de uma montanha para outra, tentando amaldiçoar Israel, como está Israel? Inconsciente de toda a ameaça que se desloca sobre eles. Israel está acampado. Israel está dividido segundo as tribos, naquela organização, 3 tribos para um lado do tabernáculo, 3 para o outro, até completar as 12. Israel está vivendo os sacrifícios diários, trazendo pela manhã um holocausto ao Senhor, no final da tarde o holocausto ao Senhor. Israel está ouvindo a lei por meio dos sacerdotes. O próprio Moisés está vivendo talvez as suas atividades diárias, reunindo o povo, julgando as causas, junto com seus assistentes. Afinal, um dia, Jetro disse que era melhor ele dividir o cuidado do povo entre várias pessoas. Israel está vivendo o dia a dia, inconsciente da ameaça que se passa no alto, inconsciente de que um rei poderoso da época está tentando o seu mal. Achava que não poderia vencer na batalha, então estava tentando buscar forças ocultas que enfraquecessem o exército inimigo. Inconscientes de que o homem mais famoso, capaz de amaldiçoar ou tentar amaldiçoar alguém, estava tentando o mal deles. Muitas vezes o povo de Deus não está consciente da existência de seus inimigos e nem mesmo da intenção deles. E o que o Senhor está fazendo? O Senhor está cuidando do seu povo. Há tantos males que nos cercam. Tantas e tantas vezes Satanás anda ao nosso redor como um leão querendo nos devorar, como Pedro fala em sua primeira epístola. Tantas e tantas vezes ciladas são colocadas em nosso caminho. E tantas vezes nós somos livrados delas sem nem que as conheçamos. Moisés veio tomar ciência de que existia um Balaque, de que existia um Balaão, muito tempo depois. Possivelmente o Senhor revelou a ele: um dia eu cuidei do povo. Escreva isso. Nem Moisés não sabia que Balaque e Balaão estavam intentando mal. Porque o Senhor cuida do seu povo, enquanto o seu povo está vivendo as suas atividades diárias, enquanto o seu povo está cumprindo as tarefas que designou para cumprir naquele dia, especialmente aquelas que envolvem a vida com Deus. O Senhor está cuidando do seu povo. Pode ser que no meio da caminhada exista dificuldades, mas saiba que o Senhor nunca permitirá que inimigo algum seja capaz de amaldiçoar o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo bendito, e aqueles que foram abençoados pelo Senhor com a salvação não podem ser amaldiçoados. O Senhor cuida do seu povo na totalidade, para que a vida eterna que foi comprada com o sangue de Cristo não seja perdida jamais. Porque o Senhor cuida até mesmo daquilo que nós não temos consciência que são ameaças contra nós. No meio do caminho podem ter coisas que têm um impacto temporal muito grande. Certamente é uma dor muito grande quando perdemos um ente querido. Certamente é uma dor muito grande quando descobrimos que temos uma doença que não desejávamos. Certamente sono é perdido quando uma crise financeira se abate sobre nós. Mas saiba que o Senhor cuida de nós de forma holística em toda a totalidade de nossa vida. O Senhor cuida no meio dessas circunstâncias, mas o Senhor cuida de coisas que nós nem imaginávamos que eram perigos e ameaças. E talvez nem venhamos a saber da existência delas. Por ocasião de instruir o seu povo, o Senhor falou: um dia eu cuidei, quando Balaque e Balaão intentavam o mal. Mas nem sempre Ele revela todo o cuidado que Ele demonstra para conosco. Assim também, uma vez que nós temos inimigos, às vezes não sabemos quem são os inimigos, e assim como esses inimigos intentam coisas e a gente não sabe da intenção deles, o Senhor
utiliza os nossos inimigos para abençoar a nós. Já parou para pensar que Deus utiliza aqueles que intentam o mal contra o seu povo para abençoar o seu próprio povo? Veja o capítulo 24, versículo 1 em diante. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó, como são boas as suas moradas, ó Israel. São como vales que se estendem como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Todas as palavras com respeito a Israel. Razão pela qual o versículo 10 fala: então Balaque ficou irado com Balaão. Em nenhum momento Balaque alcança o seu objetivo. O objetivo era: Balaão, amaldiçoe. E eu poderia dizer, em nenhum momento Balaão alcança seu objetivo. Balaão foi contratado para isso. Balaão deixou, é claro, o Senhor guiando cada um desses detalhes, sua região a mais de 1000 quilômetros, para cumprir isso. E Balaão fez o que ele fazia. O início lá do versículo 1 fala: antes ele estava indo atrás de agouros. É que o Senhor intervia e falava com ele. Mas o método era completamente equivocado. Tem um momento em que ele para de ir atrás de agouros. Mas antes ele fazia o que ele sabe fazer. O que ele sabia fazer era pegar um animal e consultar, muitas vezes, via as entranhas desses animais, aquilo que ele achava que seria o futuro. O método dele é completamente um método pagão. Mas o Senhor intervia porque o Senhor tinha um objetivo: mostrar que ele até mesmo abençoa o seu povo por meio de seus inimigos. Aqueles que já leram, nós não temos tempo de ler toda a história que se passa com a jumenta de Balaão. Lembram que uma jumenta começou a falar. E o Senhor usou essa jumenta para repreender e depois dizer o que Balaão tinha que fazer. Sabe o que Balaão é? Apenas um canal vocálico da bênção do Senhor para com seu povo. O objetivo de Balaão era outro. Tanto é que Judas vai dizer, ele amava a ganância. Ele queria as honrarias que o rei de Moabe o enviou. Tanto é que ele vai criar uma outra estratégia. Uma vez que ele não consegue amaldiçoar, ele vai colocar ciladas no meio do caminho, como Apocalipse capítulo 2 nos mostra. Balaão é simplesmente um canal vocálico para que o Senhor repetisse aquilo que um dia ele disse para Abraão: bendito seja Abraão. Ou, abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Aquilo que ele repetiu para Isaac, para Jacó, para as 12 tribos, para Moisés, que lideraria o povo para fora do Egito. O Senhor apenas utiliza um inimigo para abençoar o seu povo. Afinal, foi isso que ele fez numa cruz. Aqueles que um dia fizeram parte do povo de Deus, especialmente sacerdotes, fariseus, conseguiram acusar Jesus Cristo de algo falso, para que Cristo Jesus fosse conduzido até uma cruz, fosse pendurado sobre essa cruz, e como o apóstolo Paulo fala, ser considerado maldito por ser pendurado sobre o madeiro. O povo
do primeiro século, fariseus, sacerdotes e até uma multidão que gritava crucifica-o, colocou Jesus Cristo sobre uma cruz, porque olhavam para ele como um maldito. O objetivo é que Jesus Cristo fosse condenado aos olhos de Deus. E realmente ele foi, não por conta da vontade deles, mas por conta da vontade do próprio Deus, que utilizou pessoas querendo amaldiçoar a Cristo para abençoar a nós. Afinal, muitas vezes nós estamos inconscientes das ameaças. E se tem algo que nós sempre estávamos inconscientes, até o momento em que encontramos a Jesus Cristo como nosso Salvador, é de que a maior ameaça de nossa vida era o nosso próprio pecado. Ninguém está consciente de que o pecado é uma ameaça até conhecer a Cristo, até reconhecer Ele como Senhor e Salvador de sua vida. O pecado parece algo bom, o pecado se disfarça aos olhos daqueles que vivem nele, daqueles que ainda estão sob seu domínio. Mas nós, enquanto estávamos inconscientes desta ameaça, fomos trazidos para o reino do amor, do Filho do amor de Deus. Fomos colocados nesse reino para que, e sim, verdadeiramente, não apenas retoricamente, como era a expressão de Balaão, os nossos olhos fossem abertos. Meus irmãos, o Senhor cuida do seu povo diante de tantas coisas, diante de tantas ameaças, quer a gente as enxergue, quer não. Quer estejamos conscientes delas ou não. Afinal, como nós lemos em nossa liturgia, o que pode nos afastar do amor de Deus? A resposta? Absolutamente nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quais dessas coisas você enxerga? Quais dessas coisas você enxerga a atuação? A gente não é capaz nem de enxergar o momento da nossa morte. E Deus cuida de nós para que nenhum desses detalhes, nenhuma dessas ameaças, nenhum desses perigos impeçam-nos de herdar-nos a vida eterna que Ele comprou em Cristo Jesus. Por isso eu deixo duas aplicações para nós. A primeira é: descanse no cuidado de Deus. Ele cuida da sua vida, mesmo quando você não sabe disso. Mesmo quando a gente não para pensar nisso. Como as crianças que não sabiam, quando eram bebês, que estavam sendo cuidadas pelos seus pais e vêm a tomar consciência disso muito tempo depois. O Senhor cuida de nós enquanto nós estamos ali na correria do nosso dia a dia. O Senhor cuida de nós enquanto nós estamos fazendo o nosso trabalho com zelo. O Senhor cuida de nós enquanto comemos. O Senhor cuida de nós ao deitarmos. E nós podemos falar como salmista: em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Essa segurança muitas vezes não tem a ver com apenas questões temporais. Às vezes o Senhor traz dificuldades para a nossa vida, para que nos aproximemos mais dEle. Mas saiba que o amor de Deus jamais será afastado daqueles que creem em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor maravilhoso que foi comprado por Cristo. Por isso, descanse. Ao passar por uma dificuldade, lembre do cuidado total de Deus pela sua vida. Certamente vai ser mais fácil enfrentar a luta do que pensar apenas nela. Em segundo lugar, louve a Deus. Afinal, Ele utiliza até mesmo inimigos para abençoar o seu povo. Nós não conseguimos pegar nenhum inimigo e fazer assim: faça o bem para a minha vida, me abençoe. Nós não temos essa condição, nós não temos a força. Se o inimigo quiser nos esbofetear, se ele quiser nos matar, se ele quiser nos ferir, ele vai fazer. Nós não temos a condição de dizer: faça completamente diferente. O nosso Deus tem. E Ele tem conduzido a sua história muitas vezes utilizando os inimigos para abençoar o seu povo. Por meio de inimigos Ele levou Cristo para a cruz. Por meio de inimigos que começaram a perseguir os apóstolos ali na região da Judeia, Ele fez que aquela perseguição fosse tão intensa que os apóstolos então se espalhassem pelo mundo e o evangelho chegasse até eu e você.
Louve a Deus, porque somente Ele é capaz de controlar e governar cada detalhe de nossa vida. E todas as coisas, absolutamente todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso encerro essa mensagem dizendo: bendito é Cristo Jesus, que se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos benditos filhos de Deus. Creia nisso, se apegue a isso e viva com a certeza de que a boa obra que o Senhor começou em sua vida, Ele há de completar. Vamos orar? Senhor Deus, louvado és, porque não nos deixaste à mercê de nossa própria capacidade de nos cuidarmos, mas o Senhor olha, zela pela nossa vida, a tal ponto de fazer com que o seu Filho morresse em nosso lugar, para que nele nós vivêssemos. Afinal, ele ressuscitou ao terceiro dia, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nem essa vida, nem a abundância dela podem ser retiradas de nós, porque o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe dessa vida. Que sempre creiamos nisso, ó Pai. Que em nossa caminhada sempre tenhamos a certeza da segurança que o Senhor nos dá, como um pastor que cuida das suas ovelhas, como um pai que cuida dos seus filhos, como um Senhor que zela pelos seus servos. Esse é o cuidado do Senhor para conosco. Por isso, nosso louvor a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!